Olá, estamos começando mais um programa Imersão Entrevistas aqui na TV Azul. Esperamos que você compartilhe o nosso canal com seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes para todos nós. Hoje, cumprindo a nossa agenda, o nosso convidado é o presidente do Terno de Rei São Sebastião de Morro da Fumaça, José Carlos Campos, onde vamos jogar um pouquinho de conversa fora, podemos dizer assim, falar um pouquinho da história do Zé, da sua família e, por último, também falaremos sobre o Terno de Rei São Sebastião. Bom dia, Zé. Bom dia, Beto. Bom dia, Harley. Estamos aqui mais uma vez para fazer o programa com vocês, falar um pouco sobre a nossa história, como surgiu, como nós era, né? Dificuldade bastante pobre aquele tempo, mas nós sobrevivemos, Beto. É natural de onde, Zé? Nasceu onde? Vim morar na Fumaça, nasci lá perto do Jacques Bortolom. Jacques Bortolom, aqui? É, lá naquela rua tem o asfalto lá. Lá eu acho que tinha poucas casas na época, né? É, lá tinha só a parte do... Era o seu William Macari, né? William Macari, tinha o Jacques Bortolom, onde nós era vizinho ali, nós era bom vizinho, né? Jacques Bortolom. Tinha na parte de cá o seu Bernardo, seu pai do seu Bernardo, seu Mané Morilho, tinha o avô do Bigorne que morava lá também. Quem era o avô do Bigorne? Era o... como é que era o nome dele, meu Deus? Era o pai do Vircinho lá, era uma coisa assim. Só não me lembro mais o nome, mas ele morava dali. Então o nosso povo é aquilo ali, era muito unido, nós vinha sempre ali no seu Bernardo, que o seu Bernardo tocava a gaita naquele tempo, né? Então nós vinha sempre ali cantar uma musiquinha com eles, meus irmãos cantavam, né? Eu era mais novo, eu era pequeno, eu trabalhava, mais velho. Mas foi nascido tudo lá, Beto. Tudo lá? Tudo lá. Os 9 irmãos, todos eles nasceram lá naquela rua, lá, não sei como é que é o nome daquela rua que desce pra baixo, pega a BR ali. Né, no assalto ali para aquele trevo, bem pertinho do trevo ali naquela fábrica ali, ó. O nosso terreno vinha até naquela fábrica ali. Até naquela fábrica? Sim. E os teus pais, quando nasceram, claro, eles moravam lá, eles quando vieram para Morro da Fumaça, eles já foram morar lá? Sim, já vieram direto para ali. Eles eram de onde, Zé? Olha, a natural dele não sei de onde é que era, mas a mãe eu sei que era mestiça meio italiana, né? Italiana? É. O pai era só ele de irmão, ele não tinha irmão, né? Não tinha assim, não tinha histórico familiar. Sim, aí no cara não tem uma histórica, né, para contar. Mas a mãe já tinha, a tia Rosinha, que era irmã, lá em Criciúma tinha irmã também. Mas a tua mãe já veio da Itália mesmo ou não. É descendente de italiano? Italiano daqui. Daqui, da região já, né? É. Diz que ele naquela região ali habitava algumas famílias de negros, né? Sim. Na época da... Sim, bastante. Inclusive descendente de escravos, né? Sim. Vinha dali, Beto. Então, era muito, aquele tempo era muito... Nós, aquele tempo, principalmente do pai, né? Passou bastante trabalho, né? Ele levava comida para Criciúma de carro de boi. Como nós era pequenos, ele tinha que trabalhar noite e dia, ele trabalhava noite e dia. Noite e dia. Aqui no matador do Caetano Siquinel ali. E o resto dos meus irmãos, que eram os Lazélio, o Caulino e o Santo, e o Nerso e o Noli, eles trabalhavam no engenho de farinha, do Doro Macari. Que era ali também naquela região. E aí tinha aquele engenho, que guardava farinha ali perto da estação rodoviária, não tem a estação ali, aquele ali? Então eles carregavam o trem de farinha ali para levar para os navios, né? Para levar para os navios. Sim. De repente até para outra região, inclusive do país, né? Do país ou até naquele tempo que não tinha coisa para levar, então o trem carregava os vagão e levava a farinha para outro município. Isso poderia até para o exterior. Ô Zé, naquela época o trabalho então era o engenho e esse comércio que era transporte com carro de boi então? Sim, não tinha carro, não existia carro mesmo, né? Nem caminhão. Era tudo de carro de boi, né? Então... O Bigorna também nasceu ali então naquela região? Não, o Bigorna nasceu pra cá. Já nasceu pra cá? O Bigorna, tinha o Caeiro morava ali. Certo. Porque o pai do Bigorna é o Caeiro, fazia o Caeiro que tinha Caeiro, né? Lembra da Caeiro que tinha aqui? Eu não conheci o Caeiro antigo, né? Eu conheci esse mais jovem agora, né? Mas ele tinha a Caeiro ali, a Caeiro era de cal branco, então ele ficava muito, cal branco ficava branco, o negão ficava branco mesmo, né? Ficava branco. Então a dele era Caeira. Caeira. Então eles moravam tudo ali perto do seu tio, perto do Maneca, naquela rua ali, eles moravam tudo ali. Tinha o seu Pedro Abrão, que morava ali,
do Lírio. Ali, já ali. É. Lá era outras famílias, eram negros, mas outras famílias. Sim, então. lá era uma, aqui era outra, né? Era um longe do outro. O Caeira mesmo morava aqui, né? Só estou fazendo essa pergunta para você que está em casa aí, que é de Morro da Fumaça, aqui da região, entender. É que, na verdade, onde o Zé nasceu, ali naquela região, dizem os historiadores, inclusive o seu Walter, falecido Walter Espíndola, né, que eu conheci muito ele, uma pessoa querida, tinha a história na memória, e ele dizia que os primeiros habitantes de Morro da Fumaça não foram nem os italianos, nem os russos, nem os alemães, mas sim os negros, descendentes de escravos, que quando vieram por essa região, que desceram do navio aqui na região de Laguna, muitos negros, eles fugiram porque iam para a guerra, não queriam guerrear, e se habitaram muito, fixaram residência aqui onde era tudo mato, sim, né? Não tinha. E ficaram ali. Então, por isso que eu estou inventando essa história para você, porque é muito interessante a história de Morro da Fumaça em si. Certamente aí a sua cidade deve ter uma história fantástica também na época da colonização, na época do descobrimento aí da habitação da sua cidade. Zé, e aí ficou ali, são quantos irmãos? 9. 9? 9 irmãos. Lembra o nome de todos? Tinha o Caulino, Santo, o Nerso, Noli, o Chico, o Maneco, o Tião, eu, o Dorinho. Só homem? Só homem. Não teve nenhuma mulher? Nenhuma mulher. Poxa vida. E todo mundo trabalhava, todo mundo era trabalhado, Beto. Na roça, a mãe botava nós na roça, que tem para mandioca, fumo, né? Plantava. Então nós dormia lá, nós era pequeno, maior ia trabalhar e nós ficava, levava para a roça, estava lá debaixo de um pé de mato lá e ficava lá. Tudo pé no chão, né? Tudo pé no chão. E hoje para tu, Beto, para tu criar um filho tem que ser bem já coberto, né? Sim. Naquele tempo não, já nasci, já saía no meio do banhado, né? No meio da lama, né? O pé era uma craca dessa altura, né? Que calejava. Não tinha calçado, né, Beto? Não tinha calçado naquele tempo, porque o nosso calçado, o que era? Um tamanco de pau. Até eu vou nas escolas, eu faço a pergunta nas escolas. Até esse ano não deu para nós ir nas escolas, fazer os nossos trabalhos, devido a esse coronavírus, mas vamos deixar passar, que sabe, dá tempo do cara até lá, mas tá difícil, né, o cara participar. Mas eu falo para os alunos sobre nossa vida, que nós passávamos na nossa vivência de criança, juventude, e nós não tinha nenhum sapato. Nós chegávamos na igreja com o sapato na mão, trazia até na igreja, sapato na mão, descalço, chegava ali, limpava o pé, calçava o sapato para entrar na igreja. E a nossa... E a igreja já era... Era ali, mas não era nova, era a igreja antiga, né, velha. Igreja antiga. Era mais antiga. Era menor, né? Era menor, o cemitério era perto aqui, o cemitério não era lá. O cemitério era do lado ali, onde tem aquela cruz ali, perto do São Paulino Bife ali. Certo. E brincava, quando criança brincava com o que, Zé? Bola de bexiga de porco de boi. Bola de bexiga? Não tem a bexiga ali do boi, a bexiga ali. Então nós enchia aquela bexiga e fazia bola. E quando não tinha bexiga, ela fazia bola de pano. Bola de pano. E dava para jogar com aquela bexiga? Dava. É? Ficava pesada. Pau pegava? Pau pegava. Enquanto estourava, fazia a bola de pano e jogava. Quando não tinha aquela bolinha de borracha, né? 9 garotos numa família já dá quase um time de futebol, né, Zé? Sim, faltava pouco, né? Mas todos eles jogavam futebol. Né? Fosse suíço já dava, né? Dava. Suíço já dava. E sobrava ainda. E sobrava ainda. Aí o Nelson era o goleiro, né? O Nelson era goleiro antigamente. Sempre foi goleiro, né? Aí o Caulino jogava na zaga, o Santos veio lateral, o Nolo meia cancha, o Chico centroavante. Aí depois veio nós, né? Aí eu fui zagueiro, o Dorinho meia cancha, aí foi indo, Maneca lateral. Os 9 irmãos chegaram a jogar juntos? Joguemos aqui no Industrial. Tu viu que nós jogávamos 4, 5 irmãos aqui no Industrial? Sim, lembro. Então era sempre junto, né? O mais não jogou menos que jogou foi o Maneca, né? O Maneca foi o que menos jogou. Foi, o resto mais jogou até... O Maneca era mais de carregar galinha nas costas. Depois nós vamos chegar nessa aqui. Vamos chegar nessa.
Zé, então com que idade vocês saíram dali, Zé? Ah, não, Beto, eu saí dali. Nós saímos dali e fomos tocar uma estufa do Toninho Esquinel lá no barracão. Lá no barracão. É. Nós tínhamos o terreno ali ainda, estava ali, a casa estava ali. E nós fomos tocar estufa lá, tocamos bastante tempo no Toninho Esquinel. Só que não deu certo. Nós criamos bastante lá, criamos lá na... Nós criamos bastante lá, casa de madeira, né? Nós de lá vinha trabalhar no Toninho Esquinel, às vezes o cara vinha trabalhar ali, nós trabalhávamos na olaria. Toninho já tinha... Olaria. Já tinha olaria. Sim. Então nós íamos trabalhar. Então, o que é que fez nós vender o terreno ali? É que nós ficamos devendo no banco, né? Lavoura de fumo, tu tira um empréstimo, tu custa pagar. Sim. Né? Então foi aonde nós tivemos que vender o terreno. Que não deu muito certo então na lavoura. Não deu certo. Vivemos muito tempo, faremos bastante tempo lá. Eu trabalhava no Jorge Martinhago, eu vinha de lá de bicicleta, trabalhava no Jorge Martinhago lá embaixo. O Jorge Martinhago, um belíssimo patrão, ele, o Toninho Esquinel. Depois trabalhei no Cláudio Vasconcelos. Trabalhei aqui no Fabrício. Então fomos todos eles trabalhando na olaria. Todos eles, depois caíram na olaria, o santo arrancou muito barro de pá. Aquele tempo era barro de pá, né? Fazia cavar a barreira, carregava o caminhão. O caminhão lá, ou se não uma carroça com burro, quando o burro não encapotava dentro do rio, né? Verdade, Zé. Aqui no Toninho Esquinel, enquanto derrubava o burro com barro tudo dentro do rio. Dentro do rio, vê só. O burro empacava, né? O burro empacava, então eles puxavam lá pra cima lá e derrubavam o burro com carroça e tudo. Vê só, coitado do animal. Então é assim, Beto, todo mundo. Aí tá lá hoje, até hoje eu passo lá e me dá uma tristeza daquele terreno. Só sobrou a figueira lá, abandonada. Só figueira. Estamos conversando hoje com José Carlos Campos, o popular Zé Grande do Terno de Rei São Sebastião. Jogando aqui um pouquinho de conversa fora. Na verdade não estamos jogando conversa fora. Estamos aqui ouvindo um pouquinho da história. Que idade tem hoje, Zé? Eu tô com 64 anos. 64 anos, o Zé é pouca coisa mais... mais velho, né, do que o município, porque já era município, não era município ainda, né? Já sim. Já fazia 4 anos então que era município, então. Sim, sim. 4 anos já era município, então o Zé é um pouco mais novo do que o município, então, né? De Morro da Fumaça. Então estamos aqui falando um pouquinho, contando história para você. Zé, com que idade vocês tinham quando saíram dali? Olha, Beto, ali, quando saímos dali, né, eu era solteiro ainda. Mas já era um moço já? Sim, não, nós era tudo moço já. Quando eu comecei a trabalhar em olaria, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade na olaria. 10 anos de idade? Começou cedo, então. Cedo, né? Porque tinha que trabalhar, né? Não tinha outro jeito, né? Tem alguém aí, Rally? Claudice Silva, bom dia, Beto. Grande Zé Campos, abraço, amigo. Obrigado. Abraço também, meu caro. Claudice Silva. Claudice Silva, muito obrigado. Zé, todos eles todos os irmãos trabalhavam na olaria. Sim, todos eles. E a escola? Como é que fazia para ir na escola, Zé? Nós estudava de manhã, e trabalhava à tarde. Né? Ou, às vezes, nós trabalhávamos de manhã e estudava, às vezes eu tinha aula de tarde e ia de tarde para a escola. Ali era só mato, né? Não tinha... E qual era a escola que ia? Qual era a escola? Princesa Isabel. Ia no Princesa Isabel. Sempre estudei ali. E todo mundo estudou? Todo mundo estudou ali. Todo mundo estudou ali. Os 9 irmãos. 9 irmãos estudaram na Princesa Isabel. O pai e a mãe sabiam ler? Sabiam. Sabiam ler também. Já era escolarizado, então. E a mãe rezava em italiano, eu não entendia nada, cara. A mãe, ela era mesmo, ela então... falava, alguma palavra ela falava italiano. O pai do nosso falava italiano, eu não entendia nada, cara. Né? E ela também benzia muita pessoa, né? Curou muita pessoa no Morro da Fumaça, né? Como era o nome dela? Era Maria Floresbella Campos. Maria Floresbella Campos. Ela era benzedeira, Zé? Benzedeira. Curou muita gente. Benzedeira de quê, assim? Ela benzia cobreiro, sol da cabeça, né? Que hoje ninguém mais benze. Né? Rendido. Pessoas que... Às vezes tu tinha uma íngua na perna, ela ia lá, tu benzia. E todo mundo, sapinho na boca das crianças, né? Acontecia muito, né? As crianças levavam demais. Né? Então... O cobreiro mesmo, o pessoal grande assim, o que ela curou, olha, aquela mulher, muita gente. Muita gente. Ela benzia em casa, ela ia na casa das pessoas também?
Às vezes o que não podia ir, ela ia, né? Mas aí o pessoal sempre procurava ela. Porque dizem que a benzedura, ela pode ser feita à distância A também, distância, a distância, né? Então ela quando dizia o sapinho na boca da criança, ou um cobreiro, ela pegava um pedacinho de sapeixe e fazia aquele picadinho ali, né? Ia benzendo a oração dela, ia benzendo, cortando ali. E depois dali ela botava em cima do... Assim, no coisa da casa lá, um moeirãozinho que assim, a linha ali. Até secar aquela coisinha ali. Na hora que secasse aquela sapeixa ali, aquele cabinho da sapeixa, a criança ficava curada. A criança estava curada, que interessante. Olha, essa de benzedura, tem gente aí que não acreditam, tá? Eu também sempre fui descrente, sabe, Zé? Sim, sim. Nunca acreditei muito nisso. Quando foi um dia eu estava com uma dor de dente muito forte, isso há uns 20 anos atrás, né? Eu estava com uma dor de dente muito forte. Eu estava pintando um prédio aqui na cidade e eu tinha ido no dentista, já tinha tomado remédio e não tinha resolvido o problema. E precisava, para poder arrumar o dente, precisava esperar desinchar, passar dor e coisa e tal. Porque estava um pouco infeccionado. E aí teve o João Coco, popular João Coco, o João Silva. O João Coco disse o seguinte: olha, Beto, por que tu não vai no seu Mané Nego? Ele benze para dor de dente. Eu disse: rapaz, eu não acredito nisso aí, isso é bobagem. Ele disse: não, mas vai lá, eu também tinha dor de dente, não. Diz ele assim: me cai os dentes e tudo, eu não sinto mais dor de dente. Eu disse: não, é a história tua, João. Ele disse: não, vai lá. Eu peguei, como eu tinha tomado diversos comprimidos, não tinha aliviado a dor, estava trabalhando no sol, uma dor filho da mãe, e eu resolvi passar no seu Mané Nego. A dor era tanto, né? Eu mesmo sem acreditar, vou passar lá, não tenho nada a perder. Aí o seu Mané Nego, que morava aqui no bairro, era benzedor, conhecesse muitos, né? Muitos de vocês aí conheceram o seu Mané Nego. Aí ele começou a rir, ele assim, ó. Aí ele pra mim assim: eu vou benzer o dente, só tu tem que tomar cuidado, porque tu vai cair os dentes todos e nunca mais vai sentir dor. Eu disse: ô seu Maneca, se o senhor fazer essa bênção pra mim, tá. E ele começou a rir. Eu acho que 2 minutinhos ele fez a benzedura, dizendo assim: agora vai embora, daqui a pouco vai aliviar. Mas eu não acreditei no seu Maneca, né? A hora que eu cheguei em casa, almocei, né? Tava preocupado também com o serviço, tava cansado, quase não tinha dormido à noite. E almocei. Depois do almoço, eu me toquei. Não tinha mais dor de dente. Tinha aliviado o dente. Eu fui, há 2 anos eu tive no dentista para fazer uma limpeza na boca e coisa e tal. E a dentista disse o seguinte: mas não está doendo? Eu disse: não está. Eu disse: não está doendo? Não, estava fazendo limpeza sem anestesia. E aí eu lembrei, eu estava falando assim, foi da época... Nunca mais senti dor de dente depois daquela benzedura, da época do seu Mané Nego, há muito tempo atrás. Né? Então a benzedura existe sim, ela é verdadeira. Sim, né? Tem alguém, Rally? Célio Teixeira, bom dia, Zé Grande, bom pessoa dia. de bem, conheci a família toda. Bom dia, Célio, melhoras para ti, Célio. Célio daqui a pouco está de volta na ativa aí, né? Está sempre nos assistindo aqui, muito obrigado pela sintonia, Célio. Um abraço para o Márcio Marques. Márcio Marques, o Marcinho, tá lá na praia. Para vir aqui para falar, tá lá na praia, né? Tá se cuidando. Tá se cuidando, né? Tem que se cuidar né? Um abraço, Marcinho. Um abraço. Passei na tua casa aí. Porque é o seguinte, Zé, tem pessoas que não tá dando bola, mas veio a questão do Célio, um homem que trabalha na área da saúde, de repente adquiriu, trabalhando, né? Mesmo se cuidando, como esse pessoal da saúde se cuida, acaba adquirindo aí, sendo contaminado. Então tem que tomar muito cuidado. Um abraço para o Ricardo Guedin. Ricardo, um abraço aí, Ricardo. O Ricardo está sempre conosco, muito obrigado, Ricardo. Ricardo, bom dia, TV Sul, e bom dia também ao amigo Zé. Bom dia, Ricardo, tudo de bom? Um abraço aí. Então, Zé, depois nunca mais senti dor de dente, principalmente desse lado aqui, né? Então, aonde ele benzeu. E de fato ele começou a rir, né? E ele disse: não, tu nunca mais vai cair os dentes, não vai. E não sinto, a não ser, claro. Eu acredito que se for... não dá para arrancar no seco, né? Se um dia tiver que arrancar alguma coisa, né? Mas, de fato, não dói mais o dente. Então a benzedura de fato existe. E naquela época tua mãe, então, era benzedeira. Sim, então. Tinha a mãe, tinha a falecida da Nesta, né? A mãe do Teco. A mãe do Teco? A dona Nesta. Nesta? Morava ali perto... Morava ali também na região? Ela morava ali perto do Campo do Rui, onde era o Campo do Rui ali. Ela morava naquela... atrás do Brino ali. Então tinha ali. Então o pessoal benzia sempre
Tinha, né? O pessoal Aí tinha o seu Mané Dego aqui, que Mané também Dego benzia, né? tem Então tudo, porque era mais ou menos da mesma época, tinha né? aquela outra benzedeira que tinha, né, que eu não me lembro mais aí, mas tinha várias benzedeiras na fumaça aí. Uhum. Hoje esses valores foram se perdendo por causa da nova medicina, né? Sim, muito remédio. E naquele tempo o nosso remédio era remédio caseiro, né, Beto? Aham. Nada de remédio de farmácia. Né? Tu batia uma dor de cabeça, uma gripe, uma vez me deu uma gripe no Mintião, nós ficamos no meio de cama, sem comer nada. O que é que a nossa comida? Era um sorinho que nós compramos na farmácia, de limão. Nós tomava aquele soro para nós... Poderia já ser até um coronavírus Sim. na época. É verdade. E era tossido e era febre. Tinha febre. Febre também. Mintião, ficamos um mês certinho de cama. Um mês de cama. Só tomando soro. E melhoramos, não matou não. Interessante, né? Hoje nós temos o coronavírus e nós temos todo apavorado. Claro que o cuidado é preciso. Tem que cuidar. Mas naquela época também... Sim, é claro que naquela época as gripes, os vírus da época não eram tão violentos igual esse de hoje, não. né? Inclusive já outros vírus aí que em evidência estão sendo monitorados pela saúde mundial. Então... Naquele tempo, tu vê, a dengue não existia, né? Uhum. Claro que existia, mas nunca tinha uma, né? As pessoas também morriam, mas nem sabiam o que nós era. criávamos no meio do banhado lá, que nem energia não tinha, era aquela Não tinha lamparina. energia, Zé, era lamparina. Era aquela pomboquinha, pomboca que de querosene com aquele pavio, Aham. né? O Não nariz tinha. ficava tudo preto, Tudo né? preto. Legal? Tu tinha que chegar para o dia de vir para a escola, tinha que limpar o nariz, né? Era um carvão, né? Ficava com carvão, verdade. Respirava aquela fumaça preta ali, vê se matou. Né? Não matou. Então era assim, né? Por isso que eu digo, hoje a gripe, qualquer gripezinha é farmácia. Farmácia, hospital, não faz um chá caseiro, cara. Aham. O problema hoje, por exemplo, do coronavírus é que ele é muito violento, Violento, né? Ele contamina muito rápido e ele faz o efeito muito rápido. Rápido. A contaminação dele é feito muito rápido e deixa as pessoas muito debilitadas, né? Roberto, o problema é assim, ó, aí que ele ataca o pulmão, né? Quem tem problema no pulmão, não o fumante, que diz que foi quem atinge mal o fumante, né? Uhum. Mas quem tiver problema de pulmão, já tem aquele ar. Não vê, o meu irmão tinha falta de ar, né? É uma tristeza falta de ar. Eu sei que é, mas a doença quando vem, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Zé, então quando vocês saíram de lá, era tudo solteiro ainda? O Caulino já era casado, né? Já era o casado. mais velho, já tinha casado. O Santo, o Noli. Casaram ainda quando moravam lá. Sim. Fizeram festa, Zé? Fizemos. Era Era feito em casa, né? feito em casa? Matava o boi, né? Tinha boi pra matar, né? Ah, Boi, né? Matava boi, matava porco. Nós criava boi lá. Então nós matava muito boi pra fazer festa. Era feito uma barraca de lona, né? aham. Divertimento. Boa. Era o som da gaita. Som da gaita. Som da gaita. Som da gaita não. Era um som de um radinho com uma fita. Ah, já existia o radinho com fita naquela época. Já. Claro, tinha gaita, ali o Mané Marito, o Zé, ali o seu Bernardo tocava gaita. Um gaiteiro que tinha ali era o seu Bernardo e o Calinho Venerante, não sei se tocava gaita. E o Pedrinho Gabriel. Os mais velhos tocavam gaita aqui. O pai do Bilele. Eu acho que nem era fita, era o disco, não era? O LP? Não, Ou já era fita? Não, mas tinha o disco, né? Tinha o disco, cara, né? Tinha disco, aquele discão grande e o disco. Ah, o vinil aquele, né? É. E tinha a fita. Que teve, Já existia fita naquela época, Zé? Já estava começando a surgir, então, Sim, sim. naquela época. Porque os cantores gravavam a fita, né? Fita, aquele tempo era Tinico Tinoco, Lerzoival, Teodoro, né? Música mais velha, né? E hoje já tô morrendo tudo os cantores velhos, cara. Sim, sim. Tô indo... E a festa era debaixo de uma lona, então, e ali o arrastapé pegava. Ali. Casava na igreja, ia na igreja. Casava na igreja e ia pra festa. Depois ia pra festa. A comunidade toda era convidada, Tudo. os arredores. Tudo. Vizinho. Muito divertido, Beto. Muito divertido. Hoje não tem divertimento, o cara faz nesse salão aí, né? É muito bonito, mas é um gasto, né, cara? Esse casamento hoje, pra fazer um casamento bom, é uma pressão, né? Na verdade, muitas pessoas já não estão nem fazendo mais aquelas festas de casamento. Já estão se Estão juntando, casando ali. Faz um casamentinho, 4, 5 aí, Pede pro padre dar uma benzida e pronto. vamos pra frente para economizar. Muitos já estão juntos, né, Beto? Muitos já estão juntos, verdade. Já estão juntos, eu pensei, já estão casados. Essa casa lá parece que casou. O mel da lua já foi, Já né? foi, já Então, foi. o mel da lua já foi. Zé,
E casasse, quando casasse, morava onde? Morava, quando eu casei, eu acho que eu morava ali perto da Mariquinha. Ali perto da Mariquinha. Bem perto da Andréia, da Andréia. Ah, aham, certo. Aquela casinha de cá perto do seu polo ali. Tinha uma Seu vendinha, Pido. tinha duas vendinhas ali, né? Tinha o É, seu polo e tinha outra o seu vendinha. Armênio. A do seu Armênio, né? O Carmen era tempo bafadinho, né? Aham, Então, lembra aquele é um bafadinho? Não lembro, mas nós- ouvi nós falar. dançava já no muito Abafadinho. Quem me falou também que ia bastante no Abafadinho era o Wilson Macari. Sim, o Mi Macari, É. aliás. O Mi e o Wilson, né? Os dois disseram que iam no Abafadinho quando Tinha o era Abafadinho, solteiro, né? Muito bacana essa Tinha o história. Abafadinho do seu Armênio, do Armênio. E depois nós começamos a ir o baile lá no Barracão, tinha o salão embaixo também, ali naquele 11º salão, né? Aham. Aí o salão lá também, E era se divertir por ali. sim, era tudo a pé, né? Não tinha nada de carro. E aqui, Zé, quando vieram pra cá, viesse pra cá já era casado, né? Sim, eu morei no Toninho muito tempo, morei no Cláudio muito tempo casado, na olaria lá. Depois saí de lá, vim pro Toninho Esquinel. Aí comprei minha casinha ali, né, meu terreno ali. Bastante trabalho, eu comprava uma tábua hoje, que eu tava tábua amanhã. E assim fui construindo. Como é que conheceu a Conceição? Tua esposa? Porque o Tião namorava com a Peia, né, com a Nilceia, né? Nilceia. Então, aí eu acompanhava ele pra vir até ali. E ali, As duas são irmãs? sua irmã. São irmãs. Aí foi onde eu conheci ela e ele foi chegando, né? Começaram a namorar. Namorei Conheci. 5 anos com ela. 5 anos. Que não era jovem, namorava 1 mês, 2 meses, deixava, né? Ia se divertir. Mas quando é destino é uma só, né? Então, estou aí já casado faz 50 anos. né? Depois hoje é o seguinte, né? Conheceu, olhou, gostou, já pega na mão, já leva pra casa. No outro dia cada um já vai pra sua casa também, tá tudo. E a vez não- ficar. Hoje as pessoas, até casar mesmo, é uma luta, né? Hoje todo mundo fica. Tá difícil, né? Vai, tá. Então- Mudou os tempos, né? Mudou muito. Hoje, namoro aqui, nosso namoro antigamente, Beto, o meu sogro andava no meio. Poxa, a vida era dureza, Era né? duroso. Então, eu ficava aqui, a Conceição ficava lá. Pra tu conversar, como é que tu ia conversar? Tinha que conversar com meu sogro aqui, com a minha sogra. Passar o Pra depois telefone. passar lá pra ela. Muito E eu, né, o tio namorava dentro de casa e eu namorava na rua. Aham. Né, enquanto um não casava. E o sogro do lado. O sogro lá no. Eu lá de cada. Eu aqui lá do muro, né? E ela no outro lado. Então não dá pra fazer nada. O sogro era um intérprete, Aí um mensageiro. Aí quando o Tião casou, né? Aí eu comecei a entrar de casa dela, né? Aham, Mas mesmo assim a minha sogra ficava sentada no fogão a lenha que tinha lá. aham. E tinha uma gretinha na porta, que eu sempre olhava naquela gretinha e ela ficava lá sentada. de olho. Só por engano. Eu digo, será que ela não vai dormir para não cada um, né? Não, beijinho, um né? beijinho, né, cara? Por favor, né? Ficar a noite toda aqui no seco, né? Ah, meu Deus do céu. A vida era assim, e ela, enquanto eu não saía da... 5 anos assim, Zé? 5 anos. Nessa fiscalização cerrada. Não, mas depois de noivar, que aí ela liberou, né? Aí- ela já... Agora ele vai casar mesmo. Agora vai casar, então pode. Senão era. Senão- O osso era duro ali, era então. Pois é. minha so- E é. você ainda reclama aí que. Tá vendo? Aquele tempo era assim, era dureza. Rapaz, que o pai... Mas o namoro era Bom. gostoso, era bom, né? Muito bom. Porque, vê só, a vontade de chegar próximo e não conseguir, devido à fiscalização. Sim, né? a fiscalização, o velho era cerrado ali com nós, então... Muito bacana, estamos conversando com o Zé Grande, A popular Zé história Grande. é bonita, cara. Eu quero contar essa história Essa aí. história é bonita, não. Essa do sogro e a sogra sempre do lado Sim. dos pianos é bacana. Mas você falou uma coisa interessante que eu. Quer dizer, tu e o Tião namoravam com as duas irmãs, certo? Sim, Mas não podia namorar os dois dentro de casa. Não. Tem que ser um dentro de casa na rua. e outro na Aí, rua. quando chovia não vinha, né? Aí eu tinha... não vinha. Não dava pra vir, né? E uma fiscal lá dentro e outra aqui fora. Aí sim, olhava, né? Vê só que coisa bacana. Sim, a história Hoje História não, show de hoje bola. a mãe quer ligar a filha, vamos, Vamos, sai daqui, não me filho, vamos. incomoda. Não era assim não, E cara. naquela época, quer dizer que a tua sogra ficava só olhando pela greta. Sim, a vida eu olhava, ela tava cochilando. Naquele cochilo eu vou dar um beijinho, né?
Claro, tem que aproveitar, né? Aproveitar o porque não dá no momento. cochilo não. Era. Muito bom. E eu saía muito bom. dali, Beto, aquele tempo eu namorava lá no barracão. Aham. Eu saía da casa dela ali, era meia-noite, eu ia a pé daqui no barracão. A pedra aqui no barracão. Era tudo mato, tinha muita casa. E o medo que dava pra passar naquilo ali, Passei né? bastante medo ali. Aham. Uma vez eu fui sozinho, eu saí daqui e fui embora, meia-noite, quase 1 hora da manhã. Aham. Na subida do barracão ali, aquela subida ali que sobe ali, perto da Leca, não tem a Leca ali? Tem. Na subida ali, ia 3 caras na minha frente assim, ó, daqui e ali, ó, eles. E nisso sumiu, cara. Os caras sumiram. Sumiram, não vi mais. E agora? Ô, Bárbara. Vou pra frente ou volto pra trás agora. Aí aquele tempo não tinha asfalto, né? Era pedra. Aham. Eu passei a mão numa pedra assim, ó. Vou fazer o quê? Seja que Deus quiser, né? Uhum. E continuei, aí garrei pro canto de lá, ó, que eu ia sempre nesse lado de cá, na mão certa, né? Uhum. Fui pro outro lado contra a mão, fui embora. No descer do barracão lá tinha um caminhão com lençol por cima. Sem nada, o caminhão sem carroceria, sem gabina. Tudo lençol- naquela noite. Tudo naquela noite. E o lençol branco na frente. E agora vai dar pro L. Poxa vida. E digo, não, eu vou. O arrepiaço de certo não. Nossa, rapaz, agora como é que eu vou passar? Já era 1h30, quase 2 horas da manhã. Uhum. Roberto, quando eu passei esse caminhão, eu cruzei, eu vou com aquela pedra na mão, digo, se o cara se levantar daquele lençol ali, eu dou uma pedrada, né? Certo. Ah, eu dou pedrada, né? Eu era bom na pedra. Aham. Na pedra. Eu Naquela época a gente era bom na pedra, né? Naquele tempo eu matava passarinho abaixo de pedrada. Abaixo de pedrada, é. Não Eu precisava não nem de errava, seringue. não errava uma pelotada, uma pedrada, né? Aham. E se ele se levantar, e ó, na primeira tacada que ele levanta, botar a cabeça para fora do lençol, ele não dá tempo, né? Mas, graças a Deus, fui embora, correndo. Aí eu corri, né? Aí correu. Imagina, agora o perna é pra quem tem, né? E foi embora. Cheguei em casa, quase morto. Da manhã, o que houve, rapaz? A mãe acordou, bati na porta. Ah, mãe, eu vinha vindo 3 caras sumindo na minha frente. Chega na descida do barracão ali, pertinho do Nico Campo, não tem ali? Aham. Ali. O caminhão naquela descida ali, só com um lençol por cima, uma carcaça, não tem nada. Me chama de manhã que eu vou lá ver esse caminhão. Vou lá ver esse caminhão se tem alguma coisa dentro. Cheguei ali, o caminhão estava no mesmo lugar, cara. Tava lá o caminhão. Tava lá, eu peguei, levantei aquele lençol, eu vou levantar esse lençol, né? Uhum. Não tinha nada. Só a cabeça do cara, hein? Só tinha gente ali. Aham. Naquela época também havia esse medo porque Existia muita coisa, Beto. existia muita coisa e os nossos pais e vizinhos contavam muita história de Muita assombração, história, né? existia lambisomem, existia Aham. bruxa, né? Bruxa. É. Lambisomem, meu pai sempre via. Ali perto da igreja, ali sempre aparecia. Uhum. Na igreja católica. Ele saía do matador de manhã, madrugada, ele encontrava lambisomem nas estradas, né? Vê Que só. era tudo mato, né? Tudo mato. Casa era bem pouco no Morro da Fumaça. Aham. Então, ele pegou muita tormenta, teve que levar carne para Criciúma de carne de boi, Aham. né, queijo, banha, tudo de carne de boi, ele pegava a tormenta nas estradas, aí tinha que ficar debaixo dos matos aí para... Aquele tempo era muito trabalhado. E a nossa casa antigamente, Beto, pensa que era casa soalho, não, era casa chão batido. Chão batido, né? Chão batido é terreno, né? De terra mesmo, barro, chão de terra. barro, já está até lisinho, As né? gretas na porta era, né? As Sim, frestas, né? naquele tempo não tinha bandido, né? Uhum. Hoje não dá para deixar uma janela aberta, estão roubando. É verdade. Mas naquela época o medo mesmo era de assombração, né? Assombração, Assombração. não tinha, nós vimos muito também vi. Eles também assustavam a gente com aqueles porão, tu lembra aqueles porão? Lembro. Nós vinha nas escolas, e nós saímos da escola de noite, nós estudava à noite, né? Eu, fazia Tom do Idi, o Zeca, curtia, nós ia... Então nós saía, morava lá embaixo, nós ia... E eles sempre faziam aquela facalhação, aquele porão, sendo aquele bueirão, né? Aham. Botavam uma vela lá dentro, fazia os dentes e os olhos, tu pensava, uma pessoa, né? Uma fantasma, né? Botava um pano por cima. Quem tá aí, Rari? Meg Coque. Quem? Meg Coque. Meg Coque. Coque, um Abraço grande aí. abraço. Estilo Marlene. Estilo, grande abraço. Mário. Karina Canto, bom dia Beto. Grande Zé Campos, bom dia. Karina, Obrigado, muito obrigado, Karina. obrigado, Karina. Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Marlene D'Agostinho Marlene, Um que abraço bom aí. tê-la conosco. e Célia Paris. Um abraço aí também, grande Célia. abraço.
Célia, né? A Célia Paris é a Célia mulher Paris. Do a mãe Roberto. do Renato, do Roberto. Isso. Um abraço, Roberto. Tá muito bom aí, trem. Para todos vocês que estão sintonizados, que de repente nós não estamos identificando aqui, porque você de repente não está por algum grupo e nós não conseguimos identificar, a todos vocês muito obrigado pela sintonia. O nosso convidado hoje é o José Carlos Campos, o Zé Grande, popular Zé Grande, e é também presidente do Terno de Reis São Sebastião, aqui de Morro da Fumaça. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre o Terno de Reis. Zé, veio para cá, depois de ter casado, de ter passado 5 anos namorando, né? 5 anos. 5 anos namorando e passou. Olha, depois você que chegou agora, dá uma olhadinha lá desde o começo dessa entrevista, que é uma entrevista muito bacana. Algumas histórias assim que talvez você não conheça. E, Zé, como é que... quando veio para cá já existia industrial? Campo de industrial? Não, nasceu... Porque era diversão da época, não, né? nasceu o campo lá embaixo, no nosso terreno. Ah, tinha um campo lá? É. Como é que era o nome do campo? Tinha o nome, não? Ah, aquele tempo era... Tinha nome? Não botava nome, da família, né? Da família mesmo, o campo ali mesmo, nosso terreno. O campo da família Campo. Isso. A família Campo. Tinha lá, nós ganhamos muito, foi disputado muito campeonato naquele campo lá embaixo. Ah, é, Zé? É. Aí depois dali, meus irmãos, eu não jogava, eu era pequeno, mas só assistia, né? Meus irmãos jogavam tudo ali. E eu não consegui jogar naquele campo ainda com meus irmãos, né? Uhum. Mas depois foram lá para jogar no Dom Pedro, meus irmãos jogaram no Dom Pedro lá, no campo Dom Pedro, jogaram lá na Esplanada. Uhum. Né? O Santo e o Nolo e o Caulino já eram craque de bola, né? Uhum. Até ainda quando o Nolo parou de jogar mesmo, é quando quebraram a perna dele aqui, que quebrou o joelho, né? Uhum. Então até hoje ele está sem o joelho por causa desse futebol, né? Uhum. Então é assim, o futebol era bom, futebol. Naquele tempo nós tínhamos vagiando, não tinha lucro, né? Uhum. Não tinha dinheiro no bolso para comprar material. E a diversão era futebol, né? A bola não é essas bolinhas hoje que é uma bola leve, era aquela bola de gomo pesado que a água entrava para dentro. De chuva ficava... Né? Que pesava 10 quilos. mais de 10 quilos. Mais de 10 quilos. Então naquele tempo nós tinha força na perna para chutar. Né? Tinha que ser bom na perna, né? Tinha que ser bom, porque a bola era pesada. A bola era pesada. Onde ela te pegava, tu embaçava, né? Uhum. Que era muito pesada. A bola era aqueles gominhos estreitos, né? E às vezes a bola ficava até de bico, né? Meio de Sim. bico torcida, porque... Tanta paulada que ela dava, né? paulada. Uhum. Então aí depois de lá, então aí veio pro... Aí tinha o campo perto do Sonena, Barreira aqui, né? Aquela barreira, né? Veio pra cá, aí daqui, aí fechou aqui e nós abrimos industrial. Aí depois, de lá daquele campo nosso lá, nós fomos lá pro São José. Nós jogava lá sim, lá eu joguei. Lá disputamos bastante campeonato com o Professor Bigode. Professor Bigode. Professor Bigode, né? Lá era São José. São José, então lá eu joguei bastante tempo. Jogou bastante tempo. Aí depois de lá aquele campo São José, aí viemos pro industrial. Pro industrial. Só quero lembrar você que está pensando em adquirir um apartamento, um lugar bonito para se morar. Loteamento Viládio do Douro, da Euro Construções e Residencial Rafaela, aqui em Morro da Fumaça. Um ótimo lugar para se morar. Apartamento com 77 metros quadrados, ótimo acabamento, prontinho para você morar, uma boa visão, uma garagem por carro no prédio, então um pátio cercado, calçamento em frente, sensacional, loteamento Viládio do Douro, aqui em Morro da Fumaça. Procura aí no nosso canal, aí na TVR Sul, comunitário MF Sul Morro da Fumaça, ou em qualquer canal da TVR Sul, que você vai encontrar. Loteamento Viládio do Douro, da Euro Construções e Residencial Rafaela, um ótimo lugar para se morar. Então tá certo, dá uma olhadinha aí e adquira já o seu apartamento. Zé, o industrial, a família Campos também fez sucesso ali, né? Fez. Meu pai cuidou muito tempo ali, né? Meu pai era o cabeça, né? Ele gostava de esporte, né? Aquilo ali Eu conheci gostava o de teu esporte. pai assim no finalzinho da Sim, aquilo da ali vida dele. era um... Até hoje, né? O cara se lembra, o cara olha para esses campos aí, né? Já passamos tanto trabalho para construir. Tá ali o pessoal tomando conta, batalhando bastante ali. Industrial mais embaixo, sim. né? Que antes era aqui em frente a Cerâmica Era ali. Jacarão, né? Sim, ali.
Então ali nós trabalhávamos, o pai cuidou bastante, nós vinha para ali, eu e ele, e o Dorinho, né? Nós ficando com ele, limpar o campo, tirar bosta de boi de dentro do campo. Próximo domingo, já domingo, para ter jogo. Pra deixar limpinho, organizar, marcadinho o campo, tudo à mão. Né? Então era muito trabalhado no campo. E não tinha ajuda, né, cara? Era tudo cobrado um troquinho do pessoal para jogar, né? O próprio jogador pagava para jogar. Hoje o jogador cobra para jogar, né? Naquela época... Nós tínhamos que pagar para se viver. O jogo, futebol vagiano, né? Vagiano. Sim, porque era muito trabalhado, jogado, bastante gente jogava ali. Tinha né? mensalidade, né? Quem quisesse tinha que pagar Sim, mensalidade para comprar bola, jogo de camisa. Sim, chuteira, gosteira que alguém não tinha. Às vezes uma carninha que precisa fazer, alguma alimentação, né? Então, o meu pai ficou bastante tempo ali. Bastante. Não sei quanto tempo ele ficou, mas... Foi muitos anos, né? Por a data ali... O Susplandim, né? Era o seu Santos Zacaron. O seu Santos Zacaron. Sim. É o avô do Renato. O avô do Renato. Avô do Renato. Ele também era diversão na época, né? Sim. O teu pai cuidava do campo e ele fazia o E ele fazia a brincadeirinha do Susplandim, né? Aquela bolinha ali. Aquelas bolinhas. Aquilo ali atraía muita gente em volta, né? Aquelas bolinhas. Ele tinha um manuseio naqueles tinha dedos. Uma magia na mão ali. Quando era pra ganhar, ele ganhava, né? Quando ele perdia, era perder. Limpava a banca. Limpava a banca. Então era muito divertido. Eu lembro de uma vez ele muito brabo, porque ele tinha perdido muito dinheiro. Aí ele quis suspender a banca e não deixaram. Agora tem que jogar. Sim. Tem que jogar, porque ele estava perdendo. Tá perdendo, a turma já tinha limpado ele. Eu já tinha limpado, quis correr, mas não deixaram. Não. O seu Santo foi obrigado a ficar. Um cara muito bom. O seu Santo era uma pessoa muito boa, ele divertia o pessoal, né? Divertia, muito bom. Tinha ali o seu Neno, bastante com nós também lá. Industrial, seu Neno ali, o Facil Darcy. Facil Darcy também, então, né? Muito pessoal que se foram, né? O seu Darcy cuidou muito tempo ali também do campo, né? Ajudou, né? Imagina, né? Ele fundou o veterano na época, nós não éramos veteranos, mas ele convidou para fundar um veterano que não era veterano, e depois com o tempo esse veterano está aí hoje, né? Tá aí hoje. Mas era... Já sabia que eu fui convidado, era gurizão, ele foi convidado para jogar no veterano. Sim. Tu jogava na época do aspirante? Jogava. Né? Jogava no aspirante do industrial, lembro bem. Como nós éramos muito ruins, nós não tínhamos vaga no industrial, então foi criado esse aspirante, esse veterano, que a maioria não era veterano, só para contemplar a gente, que nós era amigo lá da olaria, né? Então, tu vê, o cara saía ali, tu terminava um jogo, tu fazia toda aquela festa lá, bebia, né? Aqueles caipirada ali, né? Caipira, noite toda bebendo ali, benzer. O caipira era feito de balde. De balde. Facil Darcy fazia de balde. Isso, e vendia por copo, né? Por copo. Muito bom caipira. E vendia tudo. Tudo, não sobrava nada, não dava conta de fazer. Não, chegar no fim, só para você ter ideia, aquele bagaço do caipira era renovado com as cachaças para poder vender. Já tinha tomado tudo, só faltava chupar o bagaço. Já tava o banzo mesmo, né? Já tava o banzo, Não, botava cachaça em cima, mais um açúcar, dava misturado naquele bagaço. Muito bom. E o pau pegava de novo. Pegava. Muito bem, estamos conversando com o José Carlos Campos, do Terno de Reis São Sebastião, conhecendo um pouquinho a história do Zé. Todo mundo conhece pelo Terno de Reis, ou alguns pelo campo de futebol, mas hoje aqui nessa conversa você está conhecendo um pouquinho da história, da família do Zé, do popular Zé Grande, que tem 63 anos. 64. 64 anos, fez 64 anos, então conhece muito bem a história de Morro da Fumaça. Olha, todo dia é dia de dar presente. Então, a floricultura, Cantinho das Flores aqui em Morro da Fumaça, bem em frente à sinaleira, vai lá, cestas e flores, todo dia é dia de dar presente, presenteia quem você ama com os produtos do Cantinho das Flores aqui de Morro da Fumaça, tá certo? Então vai lá, o telefone está aí no nosso canal também, TV Sul, procura aí e você entra em contato e peça já, inclusive com entrega aí a domicílio, isso mesmo, onde quer oferecer flor para alguém, quer fazer surpresa, ligue para lá, fala com a Andréia, que a Andréia entrega na casa da pessoa querida que você quer fazer uma surpresa. Cantinho das Flores em Morro da Fumaça. Zé, vamos falar agora do Terno de Reis. Terno de Reis São Sebastião. Muitas vezes nós já falamos aqui um pouquinho do Terno de Reis, né? Mas hoje vamos... Como é que você conheceu o Terno de Reis? Foi em que época, em que idade tu tinha? Eu tinha mais do que umas
13, 14 anos, né? 13, 14 anos. Até daí. E o teu pai cantava já? Cantava, ele tinha o boi de mamão. Ah, o boi de mamão. É. O boi de mamão era o Mané Maurílio, João Pulvo, João Osório, seu Bernardo, tinha o Calino Venerante. Era uma turma boa. E o Caulino, Santo, ele já cantava, né? O Loli e o Nerso. Os mais velhos já estavam naquele grupo do pai, né? Aí eles apresentavam muito boi de mamão aqui no bairro aqui. Então aí, um tempo o Facil Jampu tinha aquele tamborzão, eu já contei uma história, já contei essa história aí. Aquele tambor que batia o tambor grande. E nisso, naquele tempo existia um poço, o poço era no chão, né? Na terra, tapado ali. E aí viu pra lá pra baixo, aí bum, bum, bateu aquele tambor na frente, aí a turma sabia que estava aí na frente. Aquele tambor de banda de escola, né? É. Aí depois uma hora parou de bater o tambor. A turma foi embora, chegaram lá, passaram lá. Mano, o Jampu chegou em casa, não. Voltaram pra trás e tava dentro do poço. Caiu dentro do poço? Caiu no poço cheio d'água. Sabe que ele não afundou por causa do tambor, né? O tambor aboiou ele. Vê só. É? Aí tiraram Tiraram ele e tava dentro do poço. Isso era à noite. à noite, era de noite, né? Perderam quem era ele? O Jampuva. João Puma. O Jampuva, o Puva. pai do João Osório, do João Puva. Osório, Ah, do Verne. É. Do Verne ali. Então, João Puva. Não conhecia ele, não. Era o vô deles. Então. Zé, e aí com 13 anos começou a ingressar no Terno de Reis. Eu fui acompanhando, né? Aí acabou o boi de mamão. Acabou, saiu meu pai, juntou os irmãos e começaram a cantar o Terno de Rei. Aí eu fui acompanhando, né? Acompanhando, escutando, né? Que eu não cantava, eu só escutava. Ia para acompanhar, né? Eu era pequeno. Escuro, não tinha energia. E quem era o puxador na época O puxador era o Santo. Era o Santos? É. Santo, depois cantaram muito tempo, nós fazia muita festa ali em casa da mãe. Polenta com galinha toda a vida, né? Mas era gostosa. Aquelas galinha caseira. Aí, né? E aí ele veio a falecer, o pai também adoeceu, né? Aí foi se acabando. Aí eu disse, bah, o Terno de Rei acabou-se. Aí eu disse, não, aí cuidei meus irmãos, né? Meus irmãos cantavam. Aí tinha o Chico, cantava também. Aí o Claudinho já não quis mais, o Claudinho era mais velho, não quis mais. Aí o Santo já morreu, né? Aí eu digo, bah, vai acabar a cultura da Terno de Rei. Aí eu peguei, né? Fui aprendendo as músicas, cantando o rei que o pai cantava, que eles cantavam, eu fui escutando e fui aprendendo, né? E aí até hoje eu estou aí, Beto, nessa luta. Peraí, Zé, Aí veio o falecido Pedro Silva, né? Pedro Silva. Pedro Silva, depois deram, tem um cara que puxa bem o Terno de Rei, ó, eu pensei quem era. Aí eu fui atrás dele, que aí eu ficava só no tripa, né? Fazia aquele tripa fininho ali. Não esforçava tanto, né? Aí veio ele e a esposa, né? Dona Pedra. E depois o neto dele também tocou uma vez com nós, né? Ele tá na Itália. Tá pra lá, não sei onde é que ele mora, ele tá pra lá, enquanto o Elton, filho do João, tocou uma vez com nós também. E aí faleceu o São Pedro Silva também, aí deu uma quebrada, né? Aí eu tive que, aí então eu... Porque perdeu assim, o Terno de Reis perdeu dois puxadores, são a parte, claro, todos são importantes, mas é fundamental, né? Fundamental, que foi o Santo e depois o Facil Pedro Silva. Pedro Silva. Sim. Né? Foi, o Terno de Reis então teve dois baques fortes aí, né? Sim. Porque na verdade tu não é puxador, né, Zé? Não, hoje faz, né? Hoje faço, hoje né? faz. Eu até queria que eu, pelo menos, ficasse só no verso ali e um fizesse o tripa para não... O cara se esforça muito, né? Porque tem que pensar no outro verso em seguida que tá fazendo... Terminando o tripa ali, aquele tripinho que chama o pessoal. E logo em seguida já pensar no outro verso, né? E de improviso é muito difícil, né? É difícil. De improviso é difícil. Aí tu andar com um caderno da vida na mão é ruim, né? Então tem que estar tudo na cabeça. Tudo na cabeça. E então estamos até hoje, né? Cantando aí, fazendo a alegria do povo, né? Zé, nós falamos um pouquinho hoje, ouvimos a história da tua família contada por ti aqui hoje, mas nós vamos
agendar uma outra data, quem sabe para trazer todos os irmãos, Sim. aqui debaixo dessa nossa árvore, ao ar livre, para a gente cantar um pouco de Terno de Reis e continuar essa história, contada um pouquinho da versão por eles. Cada um tem a sua história, né? Uhum. Pode ser assim? Pode, mas vamos ver se fizemos convite, né? Porque sabe zen, né? Mas não é fácil assim, né? Vamos convidar. Vamos convidar, dissemos aqui que vai ter churrasco. Se disser que tem churrasco e um garrafão de vinho, todo mundo vem. Aí vem, né? Mas ninguém bebe mais, só eu mesmo bebo. Só tu mesmo? Só eu que tomo um vinhozinho. Então vamos oferecer para eles aqui um refrigerante. Então. Aí, um cafezinho. Aí, um cafezinho, então tá. Então vamos combinar. Um cafezinho, um amendoinzinho, alguma coisa nós vamos fazer aqui. Para reunir todos os irmãos. Sim. Aqui ao ar livre, dá pra gente se reunir, né, cantar um pouco, então tranquilo. Zé, o Terno de Reis está sem agenda agora, né? Temos parado, né? Temos aí sem lucrar nada, né, cara? Uhum. Temos aí parado, sem ter lucro, né, para manter. Para manter a associação, né? Né? A gasolina, tem que a Kombi quando tá ligando para não tá gastando bateria, então, mas gasta, né? Assim gasta gasolina parado, mas tá igual. Eu enchi o tanque da gasolina, de gasolina da Kombi, já tá em meio tanque. Só ligando ali, né? Só ligando ali. Uhum. Eu Sim, porque é pra preciso carregar a então... bateria, né? Não pode deixar ela parada. Uhum. Aí pra sair não dá, pra sair cantar não dá. Né? Pra fazer um showzinho, pra ganhar um troquinho. Não dá também? Não dá. Mas tinha, né? Prefeitura também com nós parou aí, não deu para ajudar mais nada também por causa dessa coisa aí, né? E o coronavírus, a cooperativa também não deu mais. Também não foi... o Terno de Reis sempre era beneficiado também naquele projeto social, né? Cultural. Então aí para nós foi assim parado, temos sem lucrativo nenhum, né? Uhum. Zé, mas bom tudo isso, como esse sol que está brilhando agora começou a brilhar, daqui a pouco tudo vai melhorar, o Terno de Reis vai voltar a fazer showzinho de novo. Fazer show de novo. E nós vamos combinar, daqui a pouquinho em off, eu e o Zé vamos combinar aqui, pra gente vir continuar essa história, que é muito bonita, pra gente inclusive guardar como arquivo, e cantar também. Hoje nós não estamos cantando, nós vamos vir para cantar aqui, botar diversos bancos aqui, então vamos fazer a festa, tá certo? Zé, foi bom conversar contigo hoje, muito obrigado por ter vindo. E aí tem o pessoal do meu grupo, hoje vou dar o nome de todos eles, né? Que Isso. tá gravado aí. Pode lá. Tem o Noli, que é o mais velho comigo, o Maneca, né? Uhum. O Dão, do violão ali, Uhum. o Bigorna, a Cristina, o Gessé, Uhum. O seu Agostinho. Uhum. Então nós temos aí quase 8 pessoas já no grupo. Vamos trazer esse pessoal todo aqui para... Então, o nosso grupo está bem organizado, nós temos ensaiando de vez em quando, ensaiando um pouquinho para não perder a voz, né? Porque o cara fica sem cantar, perde a voz. Sim, sim. Eu vi o Realdinho cantando aquele dia aqui, legal, eu assisti ele, né? E ele disse, olha, precisa ver um ensaio lá, tu me convida. Mas ensaia agora de que jeito? O cara vai ensaiar, né? Não tem como, cara. Sim. Então, um abraço, Realdinho, agora que precisar da gente, chama a gente, o cara vai. Tá aí a entrevista musical gravada com o Realdinho aí, show de bola. No último sábado, vai ali e assista aí no nosso canal. Eu estava assistindo ele ali, eu tive uma entrevista dele aqui, muito bom. Uhum. Agora a entrevista que faz aqui, eu assisto lá. Opa, eu mando lá, né? Então, sempre estou ligado na TV sua aí, sempre curtindo ali o pessoal, mas... Sempre ligadinho aqui. Junto aí com vocês. Lembrando que essa nossa entrevista hoje já fica gravada aí, você pode rever depois. Até aconselho você a rever essa entrevista de hoje, para você que quer conhecer um pouquinho mais a história, e hoje contado por mais um personagem da cidade. Já contamos história através de diversas pessoas, e hoje com José Carlos Campos, Zé Grande. Então muito interessante essa história. Nós começamos hoje e vamos terminar no próximo encontro aqui, com todo o grupo do Terno de Reis, aqui ao ar livre. Certamente você vai se encantar com a história dessa meninada aí dos 60 anos, né? Zé, muito obrigado, foi bom. Agradeço o Beto também, o Rally, né? Vocês aí, muito obrigado. O pessoal que está assistindo a gente aí, essa é a história da família Campos, né? Então, para quem não conhece aí, então, tô aqui um abraço para vocês, muito obrigado. Daqui, passar essas doenças tudo aí, o cara vem com o grupo todo aqui, fazer um barulho, né, Beto, aqui. E chamar mais gente para assistir a gente, né? Aqui no nosso espaço aqui do Tiveiro Sul. É muito bom aqui, Vale Pé de Mota, aqui tão boa. Lá em casa também tem a laranjeira, lá tem a laranjeira. Lá também é bom, né? É bom, eu vou fazer uma hora, eu vou fazer um
quiosque ali embaixo daquela laranjeira ali. Ah, show de bola, show de bola. Tentar fazer um negócio para nós fazer sempre uma entrevista, uma cantoria ali embaixo, assando a carninha lá, o pessoal dando uma beliscadinha. Bacana. Muito bom. Me convida. Obrigado aí. Gente, a todos vocês, muito obrigado. Amanhã tem entrevista às 9h30 da manhã, estaremos aqui novamente. Grande abraço a todos vocês. Até amanhã.